Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podpah, o nosso podcast para falar de NFT, Web3, com artistas, investidores e aprender muito juntos. Hoje nós temos uma convidada especial, mas antes de tudo quero dar oi para Liege. Tudo bom, Liege? Como é que tu tá? Olá, Jana, tudo bem? Hoje a gente está muito feliz de estar recebendo aqui a Fer Cadian. Ela é uma artista já reconhecida. A gente fez uma pesquisa sobre ela rapidamente, a gente viu que ela tem prêmios internacionais, é uma artista já consagrada, né? E que está há um tempo já nesse mundo de NFTs. É uma pessoa que eu admiro muito, assim, que eu sempre fico vendo os trabalhos dela ela tem uma energia muito positiva, assim. Como a gente sempre fala aqui que os NFTs o trabalho é muito em cima no Twitter, né, de divulgação, de tudo mais. Então, assim, uma pessoa muito bem-humorada, de super alto astral. Então, eu falei para a Jana, vamos chamar a Fer, que ela é incrível, assim. Ela já tem um trabalho bem consagrado e com muitas vendas e muitos colecionadores. Eu escuto muito os spaces dela, assim, então a gente chamou a Fer para estar aqui com a gente. Aí eu queria, Fer, que você se apresentasse um pouquinho e contasse como que você um pouco da tua história de vida, né, de artista, e também como que você chegou nesse universo de NFTs para a gente, para quem está nos ouvindo e nos vendo agora. Bom, primeiro, obrigada, né, Jana e Liege, por me convidarem, assim, uma honra. Um pouquinho sobre a minha carreira tradicional. Faz mais de 20 anos que eu sou artista plástica e que eu tenho trabalhado nesse período integral, apesar de, né, ser uma carreira que tem muitos altos e baixos, com muita mudança. Eu que tenho uma alma meio cigana, mudei de muitos países e casas, então é difícil estabelecer num lugar só. Mas isso também permitiu com que eu tivesse minha arte distribuída pelo mundo inteiro. Eu tenho colecionadores de arte física mesmo pelo mundo todo e fiz exposições na Europa, na Austrália, tem bastante coisa aí. Então, a minha carreira vem de acho que uma vontade de ser artista desde pequena. Meu primeiro prêmio, eu tinha 12 anos de idade, foi uma escultura na areia. Assim, né? Uma coisa meio nada a ver, mas é divertido porque a gente percebe que estava lá desde pequena, né? E apesar de eu ter tido reconhecimento desde pequena, eu não acreditava que eu podia ser artista plástica, especialmente no Brasil, é um lugar muito difícil, né, para a gente assumir carreira de artista. Então, eu sou formada em propaganda e marketing. Essa é a minha formação acadêmica. Trabalhei na área desde os 15 anos, eu trabalhava em agência, fiz bastante trabalho na área corporativa também. Então, eu tenho essa parte que eu acho que foi importante para trazer o business, né, o aspecto de negócios, que me traz uma visão mais que a gente consegue aplicar melhor, né, na vida real, em vez de ser só a parte do artista que é criativo e acaba não sabendo executar isso como negócio. E há 5 anos, mais ou menos, eu mudei para os Estados Unidos de novo, pela terceira vez. Eu entro e saio desse país desde adolescente, por alguma razão que eu não entendo. Mas dessa última vez que eu vim para cá, eu acabei entrando bastante numa comunidade de arte aqui da cidade de Charleston, que é onde eu moro no momento. E há um ano atrás, eu tive uma exposição no museu. Eu fui desenvolver um trabalho de 40 retratos de mulheres locais. É um trabalho sobre empoderamento feminino. Tem todo um histórico, né, que me levou a fazer isso, mas o resultado foi uma exposição de 40... quanto que é? Eu já perdi a noção de tamanho em centímetros, tá? Mas são peças de 30 por 40 polegadas, que deve ser mais ou menos 1 metro por 1,20, não sei. Enfim, são telas grandes, é grande, né? mesmo. Dá para aparecer assim, quase o corpo da pessoa em tamanho real, né? Que legal. Fiz 2 andares de um museu exclusivo para mim. Então foi uma exposição muito bacana, saí bastante na mídia aqui, foi super interessante. E foi a primeira vez que eu ouvi a respeito de NFT. Então, tá aí que foi o convite, alguém que entrou na minha exposição e perguntou se eu tinha as obras como NFT. Enfim,
Eu não sei para onde que eu continuo falando, senão eu vou falar por 3 horas seguidas. Você me pergunta o que é, senão... Não, rapaz, a gente quer realmente te ouvir, né? Que é uma história muito legal e a gente sempre está interessado mesmo em saber por onde é que a pessoa entrou para NFT, porque sempre umas histórias engraçadas mesmo, né? Tipo, eu li no teu blog que tu falou que essa história de como tu entrou e acabou conhecendo o que era NFT, né? Mas conta para nós aqui, para todo mundo que está nos vendo, como é que foi essa introdução aí para NFT? Bom, então, esse primeiro contato, né, com a palavra NFT, eu não sabia nem o que significava, eu tive que fazer aquele, né, no Google, perguntei pro cara soletrar, eu falei, peraí, como é que é isso? Deixa eu anotar. Então foi uma situação engraçada, um cara que é colecionador e não pôde comprar porque eu não tinha. E isso foi em março. Eu demorei, se eu não me engano, 5 meses. Eu não sei, apitou aqui também, porque apitou no meu... Desculpa, eu recebi mensagem. Enfim, eu recebi, dentro desses 5 meses, acho que umas 10 pessoas me perguntaram sobre NFT. Até que chegou num ponto que eu falei, acho que eu preciso prestar atenção nisso. Então, demorei mais do que eu acho que eu deveria, eu acho que eu poderia ter entrado muito mais cedo e acabado estando envolvido em outras coisas, né? Porque eu perdi, por exemplo, o Bored Apes. Perdi o World of Women, porque eu não estava ainda entendendo o que estava acontecendo para investir, né? Mas, enfim, foi foi um outro colecionador aqui de Charleston, que a mulher dele me chamou pelo Facebook e falou assim, o meu marido é colecionador de NFT e ele quer conversar com você porque tem um projeto filantrópico. Aí eu falei, peraí, agora eu já me interessei, né? Porque se vocês olharam o meu trabalho, eu estou sempre envolvida, né, com ações filantrópicas. Eu acho muito importante a gente fazer bom uso, né, do que a gente tem para entregar nesse mundo. Sim. E foi ele que me convenceu, né, nesse almoço. Ele me falou bastante assim de, né, como funcionava o universo de NFT. A gente chama de onboarding collector, então foi a pessoa que fez o meu onboarding, né, na plataforma. Eu lancei a primeira coleção, ele já comprou 2 peças imediatamente para me dar, né, aquele incentivo. Patrocinou minha ida para Nova York como ouvinte no NFT, NYC NFT. E daí esse ano eu fui como palestrante. Então teve Nossa, que incrível, que legal. História boa. Mas enfim, isso é um resumão. E tem muitas histórias, né, no meio do caminho. Aí vocês me falam quais são as específicas, se vocês querem mais informação. Claro, eu vou, na verdade, antes disso, aproveitar já para comentar que tanto o World of Women quanto o Bored Ape, para quem aqui está nos acompanhando e não sabe o que é, digamos assim, os projetos que são os que a gente chama de blue chips. São aqueles que nasceram e logo que nasceram começaram a vir investidores, pessoas, comunidade, e hoje em dia são um dos mais badalados dos projetos de NFT. Então, esse basicamente só para dar uma resumida aí, que foi o que a Fê acabou perdendo, que realmente, né, é uma pena mesmo, mas faz parte desse processo mesmo. A gente também perdeu, né? Não, a gente também perdeu, né? Eu perdi um monte de coisa, convenhamos, né? Coisa. Cheguei atrasadíssima aqui, mas faz parte. Mas eu queria, assim, quando eu vi você dando palestra no NFT Nova York desse ano, eu fiquei super feliz. Eu disse, olha que honra, uma brasileira lá, né? Então eu queria que você contasse pra gente sobre como que foi. E ainda vi uma foto engraçadíssima, Jana. Não sei se você viu que ela foi de pé descalço no palco, assim, tipo, usada, livre. E a única mulher também, né, Freira? Achei incrível, assim. Então conta pra gente. Única mulher, conta sobre o que foi essa palestra, como que foi, o convite também, para a gente saber mais um pouquinho sobre... Primeiro entender um pouco, né, sobre o que é o evento NFT NYC, né? É um evento onde eles colocam muitos patrocinadores e palestrantes. Então tem pessoa que vai como palestrante, tem gente que vai como patrocinador e tem gente que vai como ouvinte. Basicamente, se você quer participar e você não quer pagar de ouvinte, você se inscreve para dar uma palestra. E foi o que muita gente falou para eu fazer, porque eles acham que eu tenho algo para contribuir, né? Então, eu me inscrevi para falar sobre a transição do mundo tradicional
para o mundo de NFT, porque é o meu expertise. Eu já tive galeria, eu já fiz bastante coisa na parte organizacional, né, do universo de arte tradicional. E eu queria trazer um pouquinho para as pessoas, né, o que foi essa transição, quais eram os pontos importantes, as coisas que eles precisam ter, né, informação. Mas pouquíssima gente vai para lá como artista. Tem muita gente que vai para apresentar projetos, que são os que a gente chama, né, os PFPs, que é o Bored Ape, o World of Women, todos esses grandões são projetos, né? E tem muito investidor, tem gente que vai lá para entender um pouco mais sobre cripto. Então, na verdade, você não vê tanto artista, tem pouco artista. E eles acabaram me alocando para um painel. A princípio eu dei entrada, né, para falar sozinha, mas me colocaram num painel que foi muito mais tranquilo, tem menos pressão, né? Então eu gostei dessa parte. Mas era um painel basicamente de homens, só eu como mulher, e só eu de artista efetivamente, né? Tem um outro dos caras, ele é designer gráfico, e ele tem uma empresa super bem sucedida, ele é daqueles assim que viralizou em todas as, né, Instagram, TikTok, ele é um cara aí que tem milhões de seguidores. E o outro cara é assim, super, super tranquilo, mas ele era professor de arte em escola e resolveu lançar um projeto. Então também uma mentalidade um pouquinho diferente. O quarto palestrante, na verdade, ele tem uma plataforma. Então, como ele falou que ele não tinha muito para falar do lado criativo, ele resolveu mediar a conversa, né? Então, tô eu lá, resolvi pôr um vestido, mas durante o dia, que eu ando sempre, né, com um monte de roupa, eu falei assim, eu não vou levar um sapato. E eu ando sempre de pé descalço. Eu não uso sapato em casa, quando eu tô na praia, eu ando descalço na rua. Então, assim, eu acho que o pé descalço tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com a expressão livre, né, de artista. Mas, enfim, eu tava lá de vestido, tava super bem, e acho que o mais legal que as pessoas perceberam era que eu tava descalça. Com certeza, eu imagino, causou aquele impacto, né? Eu nem achei que fossem prestar atenção, na Que verdade. legal. Foi muito. Não, é pior, as pessoas percebem mesmo, sem dúvida. Eu tive Foi bem outra bacana. palestra. Eu não sei se vocês viram, eu palestrei também em Las Vegas. Era um painel só de mulheres, eram 5 mulheres, e foi muito bacana também. A gente teve um diálogo bem legal sobre a presença da mulher no espaço de cripto, no espaço de NFT. E foi super interessante, porque a maioria tem filhos, né? Então, a gente administrar uma viagem onde todo mundo teve que organizar para deixar a criança em casa, é uma dinâmica completamente diferente, né? O homem faz as malas e fala, tô indo. A mulher não, é assim, como é que eu vou fazer para deixar a criança? Né? A gente não confia tanto, eu acho. Eu imagino. Isso que tem. Eu entendo isso porque eu sei o que a Liege está passando, né, Liege? Quando a gente vai gravar, que tem toda uma dinâmica que a gente tem que fazer para os meninos estarem ocupados e a gente poder vir para cá conversar. Realmente a gente entende a Liege, então entende mais ainda, né? Com certeza. Assim, isso tem me chamado muita atenção no universo de NFTs, né? E que eu tenho gostado muito disso, assim, eu sinto um aconchego, né, comigo, assim, por ser mãe, por a gente estar com essa filho pequeno. Então, assim, apesar de ser a maioria homens, né, a gente vê que são muitos homens, mas eu sinto que a mulherada tá vindo com tudo, assim, principalmente mães e né, artistas também, assim. Então eu fico super feliz de estar vendo essa possibilidade que a gente está tendo, né, de nós mulheres. Assim, eu era um caso, assim, eu sou atriz, então eu tô parada desde que eu engravidei, porque eu fiquei de repouso, porque eram gêmeos, né, gravidez de risco. E aí, quando eu descobri essa coisa de NFT, foi assim, tipo, parece uma via de escape, assim, um momento para mim, assim. Aí eu crio também, não tô criando como artista, atriz, mas eu crio ouvindo música de uma certa forma, criei uma coisa que me possibilita essa veia artística que eu tava sentindo muita falta, assim. Parece que foi uma via de escape, né? Então eu entendo completamente, assim.
E, Jana, você quer fazer uma pergunta? Porque, assim, são milhões de Não, coisas, né? não, agora a gente começa a falar aqui as coisas de mãe, né? Daqui a pouquinho a gente tá aqui falando das crianças também. Não, eu quero perguntar, na verdade, para a Fê, que ela comentou ali, até desse painel que foi em Las Vegas, né? Que era de mulheres esse painel e estavam conversando sobre cripto e cripto barra NFT, né? A gente às vezes é difícil dividir cripto de NFT, mas o que eu percebo conversando às vezes com um investidor, do que conversando às vezes com um artista que está começando, é que o artista ele pulou aquela etapa de estudar cripto e ficar mexendo em cripto para depois ir para NFT, né? Geralmente o artista acaba entrando e já, enfim, já quer fazer coleção, já quer fazer as coisas acontecer. Como é que foi esse processo para ti, né? Tu aprendeu NFT, tu começou a pesquisar. E daí como é que foi? Tu aprendeu um pouco de cripto? Tu já sabia um pouco de cripto? Como é que foi esse processo? Então, não entendia nada de cripto e acho que como a maior parte dos artistas, fiz tudo errado. Tudo errado que você imaginar, eu investi nas moedas erradas, não fiz a carteira certa no começo, tive que fazer outra conta porque eu errei como fazer a MetaMask, sabe assim, tudo errado. Então, quando você olha os artistas no espaço de NFT, eu acho que assim é um milagre. Se você pegar. Ai, como é que eles chegaram até aqui, né? Isso aqui é um bando ultra criativo, nada da área, né, de matemática e, né, a tecnologia. Então, assim, todos os artistas que estão no espaço de NFT hoje têm algo além dos artistas que não estão, que é ter um mínimo de compreensão de tecnologia, porque senão você não consegue fazer nada, né? Mas é uma curva de aprendizado intensa. Você tem que entender muito de tecnologia, basicamente, né? E todo o processo de criar coleção, plataforma. Você tem que pesquisar bastante para entender e fazer os passos certos, né? Mas a maioria erra, inclusive eu. Eu também. Não, com certeza. A Liege já errou, a gente já conversou bastante sobre isso aí outras vezes. Eu peço sempre dicas para ela. Eu digo, Jana, aí tem umas palavras também, né, que a gente fica um pouco confusa, né, Jana? E que a gente fica assim, que palavra é essa? Aí eu pergunto, olá! Oi, tudo bem? Participação. Coisa linda! Ai, tô sempre participando. Os meus também aparecem aqui, é tranquilo, né? Não, e assim, a gente... Não, mas... Gente, eu sou assim, adoro escutar os spaces da feira, assim, agora você deu uma pausa, né, Fer? Daqui a pouco eu acho que vai retomar, assim, e são spaces em inglês, então assim, eu falo, Fer, olha só, meu inglês, minha pronúncia não é tão legal, então eu fico mais escutando para aprender também, e adoro, assim, é mais sobre arte também, né? Isso que é bacana, assim, que eu acho que é bem importante para esse nosso meio, assim, space sobre arte. E, assim, uma pergunta que eu queria te fazer, já tô pulando, Jana, se você quiser perguntar, você fala, tá? Não, fica à vontade, pode ir perguntando. Entende muito, assim, né, no universo de NFT. Você já se considera uma pessoa que vive disso? Ou você, assim, acha que ainda precisa mais, ou planeja viver disso? Mas eu vejo que você consegue vender muito bem, assim, você tem um marketing muito bom, colecionadores, e um círculo, né, uma comunidade forte ali no Twitter, assim, então eu queria que você contasse pra gente como que é esse momento para você com NFTs e você acha, qual a sua opinião sobre isso, assim, que é umas questões que surgem para muitos artistas, né, que estão começando. Sim. Uma questão muito importante, inclusive, porque eu acho que existe uma ilusão muito grande das pessoas acharem que vão entrar no espaço de NFT, vender e virar milionário. Então, assim, tem gente que consegue entender os projetos que vão investir e daí eles vão fazer o que a gente chama de flip, né? Que você compra por um tanto e vende por um preço astronômico. Mas, assim, além de ter que entender quase como você entende de ações, você tem que ter sorte também de entrar na hora certa, no projeto certo. Então, assim, fora isso, como artista, que é o que a gente é considerado one of one, né? Que você tem uma peça, não é um projeto. Você funde uma peça, que é o seu JPEG, ou vídeo, ou o que seja,
e você vende aquele um arquivo. A gente tem uma realidade muito diferente. Existem alguns artistas que efetivamente explodem e as pessoas começam a investir e daí entra no que a gente chama do hype, né? Que a pessoa está vendendo bem, então as pessoas compram para ganhar em cima do preço do que aquele artista fez, mas a maioria não é o caso. Então, mesmo eu, que apesar das pessoas olharem, ver eu vendo, eu tenho, se for somar tudo que eu fiz de venda até agora, deve estar em torno de uns 10 Ethereum, que é uma quantidade interessante, mas não é renda fixa. E o Ethereum flutua muito. Sim. Quando eu estava no começo, que era em novembro do ano certeza. passado, um Ethereum estava valendo quase $4.000. Hoje está valendo 1. Então, assim, eu tento avisar as pessoas que quando você entra no universo de NFT, você tem que ver qual é o motivo que você está entrando. Se você está entrando para fazer dinheiro, talvez não vai dar tão certo. Se você está entrando com a ideia de que a gente está criando uma revolução, né, a gente chama do Cyber Renaissance, é a nova renascença, né, através do universo digital, onde o artista tem a liberdade de expressão e o artista está criando história. Então, cada vez que você põe uma peça, né, na blockchain, essa peça está ali fundida na história. Enquanto tiver eletricidade, a sua peça está lá como parte da história. Então, eu tento olhar por esse aspecto. Eu estou criando uma, que a gente chama, né, de legacy, em inglês, eu já até esqueci como é que fala em português, mas é criar a nossa própria história. É legado. Então, deixar o nosso legado, deixar a nossa visão, a nossa missão. E se alguém compra, lindo. Se não compra, daí também a gente tem que lembrar que é tão difícil, o mercado de arte em NFT é tão difícil quanto o mercado de arte tradicional. O fato de você criar uma peça não significa que ela vai vender. Então tem que tomar muito cuidado com os motivos e as razões pela qual você está no espaço. Não sei se ajuda isso. E até na verdade comentando ali quando tu comentou da questão de o fato de ser uma arte, não é que ser uma arte virou um NFT e agora vai vender. Não quer dizer. Não quer dizer que é uma arte, é um NFT e é um NFT de um artista bacana, que é de uma técnica legal. Não quer dizer também que isso agrega valor à arte, né? Como é que foi esse processo? A gente vê muitos, hoje em dia, também, artistas que entram para esse mundo e querem cobrar, digamos assim, imaginam vender aquele quadro no mundo real, imaginam um preço, transforma aquilo em NFT e pensa em cobrar o mesmo preço por aquilo ali. Como é que foi esse processo para ti, assim, nessa parte de o que valor eu coloco na minha arte que agora é um NFT? Isso é uma questão que eu vejo muita gente errar. Eu, inclusive, errei logo quando eu entrei, porque eu tentei usar o valor que eu já tinha no mercado tradicional e transferir para um mercado que não me conhecia. Então, na hora que eu entrei, eu trouxe peças da minha coleção que estava no museu. Obviamente, são peças que têm um valor, no mínimo, histórico, né? Vendeu nenhuma. Sim. Daí, o que eu tento explicar para as pessoas na hora que você está escolhendo como precificar, tem alguns aspectos a serem considerados. O primeiro, você está criando uma peça física que você vai atrelar ao seu NFT. Isso é uma possibilidade que eu não necessariamente recomendo, mas tem gente que faz isso, e eu acho que pode ser um mercado que flua melhor no futuro, mas ainda com as pessoas que estão em cripto no momento investindo em NFT, não é o mesmo mercado. Então, você vender uma peça física atrelada ao NFT teria o valor da peça física. Mas é difícil precificar porque a moeda de cripto flutua. Então, aí você tem duas questões aí. A outra questão é se você criou uma peça e você separou, né, a peça física, transformou em digital e você está vendendo separado. Aí você vai ter um custo muito pequeno, porque você já vai estar fazendo, né, o lucro da peça física. Mas você vai ter que lembrar que muito colecionador de NFT quer que o NFT seja peça exclusiva, inclusive na peça física. Então existe também um mercado super específico de pessoas que queimam a peça original. Eles fazem vídeo tacando fogo na tela para mostrar que a única peça, né, que é considerada a peça única é aquele token de NFT. Então aí também tem essas variáveis para você pensar em questão, né, de valor.
E o que eu tenho feito muito hoje em dia, eu tenho criado digitalmente. Então, isso tem mudado bastante. Eu não tenho mais o custo de material, o meu custo agora é o meu tempo. E daí você coloca qual que é o seu tempo, né? Quanto vale o seu tempo para você vender aquele NFT. E, infelizmente, é difícil, mais uma vez, por causa da flutuação da moeda. Então, o que eu vendia ano passado a 0,33, hoje em dia não vale praticamente nada do tempo que eu tinha colocado numa peça daquele valor em novembro. Mas, para quem está no universo de NFT, você tem que pensar a longo prazo. Isso para você faz sentido? Isso para você não faz sentido? Então, começa por assim, acabou de entrar em NFT, cria peças exclusivamente digitais que você não teve custo com material, começa com 0,03. Porque no momento são $50, não é nada, mas em novembro do ano passado era $200. Entendeu? É um pouco complicado, mas 0,03 é um ponto de início, eu diria, para você lançar uma peça nova. E daí, quem sabe, eu tô vendendo agora a 0,5. Então, meu valor já subiu bastante. Pois é. Com certeza. Não, é legal até tu falar de esse ponto de início, porque realmente eu e a Lia, a gente, como faz muitos space também, né, que com os brasileiros e pessoal que está começando, a gente vê muito esse erro, que nem tu comentou que cometeu, que a Liege também cometeu, de acabar botando aquele valor, pensando como se tu tivesse, né, no mundo real, pensando na obra física, mas tu tem que entender que é diferente. Tu tem que desatrelar isso na tua cabeça, né? E realmente é maravilhosa essa tua dica. Na verdade, para a gente finalizar, eu queria perguntar uma coisa, mas queria ver se a Liege tem mais alguma coisa para perguntar nesse Não, eu achei sentido aí. maravilhoso, assim, pelo que você falou. Fiquei muito feliz de te ouvir e você falando, assim, porque eu tento, como a Jana falou nos Spaces, orientar as pessoas, assim, mas a gente orienta e fala de uma maneira muito simples, né? Um bom início é isso que você falou, 0,03. A minha primeira venda foi 0,03. Então, assim, porque eu escutei também em Spaces alguém dando dica. Gente, começa com preço baixo, sabe? Porque é diferente, as pessoas precisam te conhecer. Então, o Twitter ali tem muita gente falando, assim, mas é muita informação, é muita coisa para se aprender, né? Como você falou. Então, é isso. Agradecer muito pelas suas falas. Jana, eu queria passar, então, para você perguntar as perguntas final, né? Para a gente ir encerrando. Não, na verdade, eu lembrei agora de duas perguntas, então vai ser duas coisas. A primeira coisa é: qual é a tua dica para, digamos, primeiramente, um artista que vai começar nesse mundo agora, e também como esse artista cria a sua comunidade, a relação com a pessoa que futuramente vai acabar comprando sua arte? Qual é a tua dica para esse pessoal? Quem está começando agora, eu diria que o mais importante é entender qual plataforma você quer trabalhar. Muita gente acredita que Ethereum seja a única blockchain, né? E é a blockchain que vende mais alto. Então, as pessoas querem estar lá, mas nem sempre é fácil entrar. Então, você pode pesquisar, por exemplo, Tezos, Solana, são duas blockchains, né, que estão indo bem. Então, eu tenho feito muita peça em Tezos, que é super legal. Então, o gas price é quase nada, você não paga os valores astronômicos que paga, né, nas transações em Ethereum. E com isso, você tem uma comunidade muito intensa de artista comprando artista. Isso faz com que você comece a movimentar alguma coisa e você sente, né, se o seu trabalho tem como fluir, né, na comunidade ou não. Agora, a questão de construir uma comunidade, a gente vê esse relacionamento muito intenso no Twitter. É a plataforma que eu tenho usado. Eu saí. Estou lá ainda, mas eu praticamente não uso mais Facebook e Instagram, porque não tem interação com as pessoas. Eu acho uma plataforma muito morta, né? Você coloca lá e o Twitter é uma plataforma onde a gente conversa. É super dinâmica. Então, as pessoas se conhecem no Twitter, elas vão agregando, né, os amigos e construindo comunidade. O que é mais bonito no universo de NFT, que eu não vejo no mercado tradicional de arte, é o quanto os artistas apoiam uns aos outros. Então, por exemplo, eu tenho muito colecionador grande que me segue.
não necessariamente são meus colecionadores, mas por alguma razão eles me acharam e seguem o meu trabalho. Então, o que eu faço? Eu compartilho o trabalho dos meus amigos, pessoas que eu acho que têm um trabalho bom. Então, eu faço o que a gente chama de RT, né? Você faz um retweet, eu não sei nem como é que fala, se é retweet, mas você faz o tweet em cima do tweet. Sim. E isso leva Isso mesmo, tá isso leva certinho. para os olhos das pessoas que me seguem. Então a gente faz isso muito. Eu coleciono também, né? Então eu descobri muitos artistas fantásticos porque alguém compartilhou. Então essa forma de você construir nessa amizade, nessa rede com os outros artistas é muito bacana, porque um suporta o outro, tentando colocar arte nos olhos de quem vai curtir, né, aquilo. Então é o que a gente chama comunidade, é realmente uma comunidade, é uma grande família. É, é. Não, realmente, exatamente. Tu exemplificou perfeitamente isso. É uma coisa ali do o retweet, ou aquele quote retweet, que eu ainda não sei também. Eu acho que não tem uma tradução boa para isso, mas é o retweet do retweet mesmo. É o que ajuda todo mundo, é o que faz movimentar, é o que cria a comunidade. A gente já participou em Space que o pessoal perguntou assim, às vezes o meu medo é acabar me fechando muito no grupo só de artistas com artistas. Não quer dizer, porque um artista tem seguidores que tu não tem, que quando ele retweetar uma coisa tua, vai ser visto por outras pessoas e assim por diante. Então é um efeito cascata que tu não imagina, né? Então, para finalizar, eu queria perguntar para ti, queria que tu contasse um pouquinho para nós, na verdade, sobre a gente viu que tu tá fazendo produção de um projeto, né? O projeto Dare to Dream. Queria que tu contasse um pouquinho sobre ele, qual que é a ideia e o que tá por trás disso, né? É tu, tem mais gente? Como é que funciona isso aí? Dare to Dream é um projeto puramente do meu coração, sobre empoderamento feminino. Basicamente, eu estava com a exposição aqui, que eu fiz, né, as 40 mulheres, e eu queria dar continuidade a isso. E no projeto que eu fiz físico, né, aqui o meu custo foi altíssimo, eu demorei 2 anos para montar isso e quase quebrei financeiramente porque eu não tive patrocinador. Então foi assim, uma visão que eu quis fazer e executei. Depois que me perguntaram se isso estava como NFT, eu consegui visualizar uma possibilidade de continuar a visão. Então, em vez de ser simplesmente as mulheres locais aqui da Carolina do Sul, agora eu estou pintando mulheres do mundo inteiro que são exemplos para outras mulheres. Então, a ideia é colocar histórias, e não assim pessoas enormes, famosas, né? Assim, é alguém que você conhece, que tem algo muito bacana para compartilhar e tem algo inspirador para falar para as outras pessoas. Então, eu tenho pintado mulheres da comunidade, criando NFTs com os retratos, e é isso. A ideia é que, eventualmente, um grande projeto veja e compre todos os NFTs, ou sei lá. Porque, por enquanto, eu estou fazendo porque eu quero colocar um foco, né, um holofote nas mulheres. Sim. Não, muito, muito legal. Eu tinha visto ali, eu tinha achado muito incrível já, e realmente o teu trabalho, já te parabenizando, é lindo. Realmente a gente ficou apaixonada pelos teus NFTs, as tuas artes, estão no mundo real, NFT, tudo é lindo, né? Então, realmente, assim, parabenizar mesmo por isso. Tu é uma grande artista, a gente tem certeza que é só sucesso pela frente, seja no mundo NFT, seja lá fora. E também te agradecer por esse tempo aqui em conversar com a gente, né? A gente sabe que não é fácil, ainda mais hoje em dia que a gente é tudo uma loucura, é tudo também tudo digital, a gente acaba não tendo essa coisa mais de se ver, né? Então, quando a gente vai se ver, tem que se preparar tudo, o ambiente e tal. Então, assim, agradecer demais por esse teu tempo. E, enfim, com certeza vamos te chamar aqui para conversar mais uma vez, porque tem muito ainda para a gente aprender, né, Liege? Agradecer muito ter a tua disponibilidade de tempo, assim, que a Jana já falou, e falar para as pessoas que estão assistindo aqui o nosso vídeo, né, para ir lá procurar a Fê no Twitter. Ela tem um trabalho muito bacana, assim, é muito legal a forma como você, que eu já falei aqui, como você divulga suas obras e apoia os outros artistas. Eu vejo muito isso que você falou, assim, é um humor, uma leveza, é muito bacana. Então, agradecer muito, muito. As tuas dicas foram valiosas. Era o que a gente queria falar, e agora você falando, uma pessoa com experiência, com mais tempo de mercado, né? Então, assim, muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo.
Obrigada por me pelo seu receber. tempo aí com a gente. Bom, quem E vamos quiser ter outros, depois, assim, porque Capaz, foi uma honra para nós. só agradecendo mesmo. E quem me achar, né, no Twitter e precisar de alguma dica específica, a gente está sempre, né, esse conceito de comunidade existe mesmo. Se você precisa de ajuda, alguém vai te explicar. Então, estou disponível para sempre ajudar na medida do possível. E foi bacana, Fer, você comentar, porque realmente, Tá assim, ótimo. a gente vê que aqui no Brasil, né, ainda é muito forte o Instagram e o Facebook, né? Principalmente, eu acho que o Instagram até. Como é difícil para as pessoas que estão iniciando, É, né, com NFTs, aprenderem a mexer com o Twitter, mas ele é muito dinâmico, ele é muito interativo. Eu gosto muito, assim, e aconselho as pessoas, né, que querem começar no universo de NFT a investirem no Twitter, né? É lá que está a é, oportunidade. E realmente constrói uma família, né? Quase uma família ali. Então é. tá, né, Jana? Vamos encerrar. Tá quase, calma. Não, agradecer de novo, dizer para todo mundo, nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o contato da Fê, assim como o meu, da Liege. Podem nos contatar. Não deixa também de comentar aqui o que acharam. Não deixa também de dar um like, que ajuda muito a gente saber que é uma coisa que vocês estão gostando, que acrescenta para as pessoas aprender e também perder o medo desse mundo de NFT, que a gente sabe que às vezes acaba dando uma assustada, principalmente para quem está no Brasil, que ainda não tem tanta informação em português, mas a gente está aqui para facilitar esse processo. Então, agradecer de novo a Liege, a Fê, muito obrigado, foi maravilhoso. Até E a até próxima. o próximo vídeo. Um grande Tchau. beijo para todo mundo.